Construções que resistiram ao tempo, guerras e diversos desastres naturais. Muitas vezes ficaram escondidos por milhares de anos. Então, como surgiram, como resistiram até hoje, como foram construídas sem o conhecimento técnico e materiais que temos atualmente? As perguntas que até hoje ainda são um mistério para pesquisadores e cientistas do mundo todo. Histórias de um passado não tão distante, teorias que surgem para tentar resolver um mistério que pretendemos desvendar. Hoje eu vou te contar uma história. A história do Templo Misterioso Göbekli Tepe. O ano era aproximadamente 9.600 e 7.300 a.C., antes das primeiras civilizações conhecidas, uma cultura pré-histórica em um recanto esquecido do sudeste da Turquia, um lugar onde o tempo dançava entre as pedras e os segredos eram esculpidos na rocha. Nesse cenário surgia Göbekli Tepe, o templo misterioso que desafia a própria noção do início de civilizações. Há milênios, quando as primeiras luzes do amanhecer quebravam a escuridão, uma cultura pré-histórica de caçadores-coletores erguia algo além da compreensão do seu tempo. Os construtores escolheram um local estratégico no coração da Anatólia, usando técnicas surpreendentemente avançadas para sua época, esculpiram grandes blocos de calcário para criar pilares monumentais que se erguiam em círculos imponentes. Cada pedra contava uma história sem palavras, uma mensagem codificada no DNA da pedra que apenas o vento ancestral compreendia. A motivação por trás dessa grandiosa empreitada permanece um enigma, como se as pedras tivessem guardado todos os segredos dessa época com zelo ao longo dos séculos. Teorias sugerem propósitos cerimoniais ou religiosos, mas a verdade não é conhecida, provavelmente nunca será. Só ficamos com a sensação de admiração e especulação. Por que fariam isso? Se você tiver uma teoria, me conta aqui nos comentários. Mas calma, a história fica ainda mais interessante. Não há registros escritos dessa era, nenhum pergaminho antigo ou inscrições em pedra para guiar a nossa busca. Göbekli Tepe é um mistério e se desenrola em silêncio, um enigma na vastidão do tempo. Não sabemos com exatidão quando foi construída nem em qual momento entrou no esquecimento. A complexidade da construção desafia não apenas as noções tradicionais sobre o desenvolvimento da sociedade, mas também a capacidade humana daquela época. Como a sinfonia esquecida, as pedras em Göbekli Tepe sussurram ao vento histórias que transcendem as eras, mantendo-nos cativos em sua presença imponente. O incrível é que toda essa maravilha esculpida em rochas poderia ter ficado em um passado nunca conhecido por nós. Talvez até hoje estaria desconhecida. Mas em um dia, como em tantos outros na década de 1990, um arqueólogo e professor alemão chamado Klaus Schmidt decidiu desbravar as terras da Turquia. Guiado pelo seu instinto aguçado, ele embarcou em uma expedição que mudaria para sempre o curso da arqueologia. Schmidt estava conduzindo pesquisas arqueológicas na região sudeste da Turquia. Durante suas explorações na área, ele estava particularmente interessado em estudar as elevações naturais da região, já que é conhecido que esses locais muitas vezes atraíam atividades humanas ao longo do tempo. Em uma de suas expedições, ele notou uma colina que se destacava das demais. Intrigado pela forma e características do local, ele organizou e iniciou as escavações em 1994. As descobertas trouxeram algo que iria contradizer muito do que era conhecido sobre as civilizações antigas, um período em que acreditava-se que o homem não dominava métodos mais sofisticados de construção. Essa colina estava abrigando silenciosamente um mistério histórico. Göbekli Tepe estava enterrada sobre camadas de terra e detritos, formada ao longo de milênios pela acumulação natural de sedimentos, solo e outros materiais. Essa cobertura natural ocultou as estruturas antigas por milênios, preservando-as de certa forma, mas também escondendo do conhecimento moderno. Ao iniciar as escavações, Klaus Schmidt e sua equipe começaram a retirar cuidadosamente as camadas de terra e detritos. Erguendo-se das entranhas da terra, como um gigante adormecido, os primeiros pilares de Göbekli Tepe foram revelados. Schmidt, perplexo e maravilhado, percebeu que estava testemunhando algo completamente único, algo que desafiava as narrativas históricas convencionais. À medida que escavavam, começaram a descobrir as enormes lajes de pedra esculpidas,
Os pilares e os círculos, cuidadosamente esculpidos, organizados e adornados com esculturas de animais selvagens, revelando a magnitude e a complexidade do complexo arqueológico. As escavações continuaram por vários anos, revelando progressivamente mais detalhes sobre o local e sua importância histórica. A descoberta de Göbekli Tepe desencadeou uma revisão significativa das compreensões existentes sobre as capacidades das sociedades pré-históricas e suas habilidades de construção monumental. Assim que foi descoberto, a teoria inicial era de que o conjunto arqueológico fora sendo erguido em partes, com o tempo, por diferentes populações de caçadores-coletores da época. Porém, cientistas e professores encontraram recentemente evidências de que a construção foi planejada como uma só estrutura. Com a ajuda da tecnologia e avaliando os padrões do desenho arquitetônico, eles verificaram que as construções que compõem o santuário estão dispostas para formar um triângulo equilátero quase perfeito, que pode indicar que havia um padrão geométrico intencional por trás do projeto. Até então, acreditava-se que os povos pré-históricos não dominavam o uso de geometria e outras técnicas para o planejamento do uso do espaço. Pensava-se que essas habilidades teriam surgido muito tempo depois, mas mais especificamente quando os caçadores-coletores se transformaram em agricultores-produtores, cerca de 10,5 mil anos atrás. As construções de Göbekli Tepe mostraram o uso de arquitetura retangular. As pesquisas desenvolvidas com essa descoberta indicam que os métodos de organização do espaço já vinham sendo utilizados desde esse período, em aproximadamente mais de 11 mil anos atrás, muito antes das pirâmides do Egito. Essa é uma construção monumental, mais antiga conhecida, e significa que ela não foi construída para servir de abrigo, mas para algum outro propósito. A descoberta de Göbekli Tepe pode ajudar a reescrever a história das civilizações, explicando o motivo pelo qual os humanos começaram a desenvolver a agricultura e viver em assentamentos permanentes. Dezenas de milhares de ossos de animais que foram descobertos junto com o templo eram de espécies selvagens e não havia evidências de grãos ou outras plantas cultivadas. Acredita-se que esses caçadores-coletores se reuniam para construir e esculpir os pilares com ferramentas de pedra, usando a rocha calcária da colina sob seus pés como a pedreira. O calcário é macio o suficiente para ser trabalhado com a pedra e até mesmo com ferramentas de madeira disponíveis na época, com treino e muita paciência. Uma vez que um pilar era esculpido, ele se deslocava algumas centenas de metros em direção ao topo da colina, usando cordas, vigas de madeira e a vasta mão de obra. Schmidt acreditava que pequenos bandos nômades de toda a região eram motivados por suas crenças a unir forças no topo da colina para projetos de construção periódicos, realizar grandes festas e depois se dispersar novamente. O sítio arqueológico poderia ser um centro de rituais, talvez algum tipo de cemitério ou complexo de culto à morte, em vez de um assentamento. Por isso, essa descoberta trouxe novos olhares para as civilizações pré-históricas. Os arqueológicos há muito tempo acreditavam que rituais complexos e religiões organizadas eram luxos que as sociedades desenvolveram apenas quando começaram a domesticar animais e cultivar plantações, uma transição conhecida como período neolítico. A ideia era que, uma vez que tivessem um excedente de comida, eles poderiam dedicar seus recursos extras a rituais e monumentos. Essa construção virou a linha do tempo conhecida de pernas para o ar. As ferramentas de pedra no local deixaram evidentes que o sítio arqueológico foi formado na era pré-neolítica. Mais de 25 anos após as primeiras escavações, ainda não há evidências de plantas ou animais domesticados por lá. Schmidt achava que ninguém morava lá em tempo integral. Se fosse realmente verdade, revelaria que os rituais complexos da organização social teriam vindo antes dos assentamentos e da agricultura. Talvez foi o fato de reunir bandos nômades em um único lugar para esculpir e mover enormes pilares em T e os posicionar em círculos que teria levado as pessoas a dar o próximo passo como sociedade. Assim, os rituais e a religião teriam iniciado o período neolítico. Hoje, Göbekli Tepe é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Após a publicação da descoberta feita por Schmidt nos anos 2000, muitas reportagens saíram chamando o sítio arqueológico do local do nascimento da religião. Uma revista alemã comparou o local com o Jardim do Éden. Logo, pessoas do mundo todo se reuniram para visitar o local,
que atualmente conta com toda uma estrutura necessária para receber bem os turistas. Em 2018, Göbekli Tepe foi adicionado à lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Com as obras feitas para a proteção do sítio arqueológico, escavações ainda mais profundas foram realizadas, e o que foi encontrado pode reescrever a história novamente. As escavações revelaram evidências de casas e assentamentos, sugerindo que Göbekli Tepe não era um templo isolado visitado em ocasiões especiais, mas uma vila próspera com grandes construções especiais em seu centro. A equipe também identificou uma grande cisterna e canais para coletar água da chuva, fundamentais para oferecer suporte a um assentamento no topo seco da montanha, e milhares de ferramentas de moagem para processar grãos que poderiam preparar mingau e fazer cerveja. Enquanto isso, os arqueólogos turcos que trabalham na zona rural ao redor de Urfa identificaram pelo menos uma dúzia de outros lugares no topo da colina com pilares em T, semelhantes, embora menores, que datam aproximadamente do mesmo período. Para arqueólogos, o fato de Göbekli Tepe não ser um templo único torna a história ainda mais interessante e emocionante. Agora, os pesquisadores acreditam que Göbekli Tepe foi uma tentativa de caçadores-coletores se agarrarem a um estilo de vida que desaparecia à medida que o mundo mudava ao seu redor. Evidências demonstraram que no entorno outras pessoas estavam fazendo experimentações com animais e plantas domesticadas, uma tendência que quem estava no topo da colina parecia tentar resistir. Os animais esculpidos não são meras representações, são uma narrativa, um fato muito importante para manter os grupos unidos e criar uma identidade compartilhada. Göbekli Tepe foi construída 6.000 anos antes de Stonehenge, e o significado exato de suas esculturas, assim como a vida de quem a frequentou, é impossível compreender. Após essas últimas descobertas, os pesquisadores afirmam que o novo trabalho não está tentando destruir as teorias de Schmidt. Essas novas compreensões só existem por causa dele. A interpretação pode mudar ao longo do tempo, mas a busca por informações científicas tem esse objetivo. A busca por respostas e mais evidências para compreender o que motivou essas construções, como elas se iniciaram, continua. E é claro que, junto com a descoberta de uma construção arquitetônica pré-histórica e com muitas perguntas sem resposta, surgem as teorias. É importante que você entenda que essas teorias geralmente carecem de evidências substanciais e não são respaldadas pela comunidade científica. Mas, caso você se depare com alguma delas, é importante saber quais são. Origens extraterrestres. Alguns sugerem que Göbekli Tepe foi construída por seres extraterrestres devido à complexidade da engenharia e à falta de explicações sobre a tecnologia utilizada. Não há evidências científicas para sustentar essa teoria, e a maioria dos arqueólogos considera Göbekli Tepe um produto da habilidade humana antiga, mesmo que antes desconhecida. Conexões místicas ou mágicas. Algumas teorias afirmam que Göbekli Tepe está conectada a eventos sobrenaturais, como rituais mágicos ou práticas espirituais avançadas. É importante frisar que a arqueologia procura explicar artefatos e estruturas em termos culturais e sociais, evitando interpretações que não se baseiam em evidências concretas. Antiguidades exageradas. Algumas teorias propõem que Göbekli Tepe é muito mais antigo do que as datas aceitas pela maioria dos arqueólogos. As datas estabelecidas pelos arqueólogos são baseadas em métodos científicos de datações e análises estratigráficas, e não há evidências sólidas para apoiar uma antiguidade exagerada. Propósitos ocultos. Algumas teorias afirmam que o verdadeiro propósito de Göbekli Tepe está sendo ocultado pela comunidade científica. Mas a pesquisa arqueológica é um processo transparente e os resultados são geralmente compartilhados com a comunidade global. As teorias podem surgir de mal-entendidos, desinformação ou mentiras. É importante sempre buscar por fontes confiáveis e pesquisadores sérios antes de acreditar em algo que você viu por aí. Eu vou deixar as fontes que eu usei nesse vídeo aqui na descrição, caso você queira conferir. E é claro que todos os pesquisadores e cientistas envolvidos estão ansiosos para publicar novas descobertas. Eu espero que tenha muito mais ainda para ser descoberto. Quem sabe não presenciamos em nossas vidas um novo fato que possa mudar essa percepção de vida passada. Göbekli Tepe permanece não apenas como um templo de pedra, mas como um portal para uma era antiga, onde as estrelas guiavam o caminho e os homens moldavam pedra com a mesma devoção que hoje reservamos à nossa busca pelo desconhecido. Antes, enterrado no silêncio da obscuridade, tornou-se uma estrela brilhante no céu da arqueologia moderna.
Uma construção talvez simples para os povos antigos tornou-se um grande marco que mudou e transformou nossos olhares para a compreensão da nossa existência como sociedade. Uma construção que transcende o físico, alcançando as profundezas da nossa imaginação e nos conectando com o passado há muito perdido. Quantas histórias ainda existem para serem descobertas? Estão enterradas logo abaixo dos nossos olhos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se gostou de conhecer essa história e comente aqui o que você acha de todas essas descobertas, quais são as suas teorias. Por que esse templo surgiu? Como você pensa que isso aconteceu? Foi a sociedade que se reuniu primeiro para a construção do templo e por isso viveu em conjunto? Ou ele foi consequência da reunião de uma sociedade que estava se formando? E desculpem se a pronúncia do lugar está errada. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.